Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós vamos dar seguimento aqui ao vídeo, né? Eu vou apagar inclusive logo no início aqui, né? Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like que é bacana, legal. Compartilhe os vídeos, divulgue e você vai nos ajudar a fazer o nosso trabalho. E se você quiser ajudar financeiramente, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, está lá, ok? Muito bem. Eu já contei parte daqui da minha história para vocês, né? Então eu não sou nenhum bobão que chegou aqui no YouTube e está falando o que não sabe, ou o que não entende, ou o que não... Eu tenho só 53 anos, tá? Mas já vivi um bocado de coisa, né? E sou um pesquisador desde os 15 anos de idade. Eu leio constantemente tudo aquilo que pode ajudar no sentido de me favorecer o conhecimento, esse aspecto, principalmente da gnose, né? E que eu faço um desmembramento da exognose, porque a exognose é uma forma que eu criei para dizer que é a gnose a partir da visão da existência de seres não humanos, ok? Tá? É uma gnose extraterrestre, tá? Mas nós somos muito terrestres, nós não somos... Porque essa história, eu tenho contado para vocês a minha experiência. Durante muito tempo, quando eu era católico, eu presenciei fenômenos do tipo, um certo dia, estava em casa, e um cidadão chegou e disse assim: Robson, eu vim aqui pedir para você, pelo amor de Deus, que eu fui lá na igreja e o pessoal não deram nem confiança para mim. Eu queria que você me ajudasse. O que é? É que a minha filha, ela está tendo um comportamento, cara, ela de um dia para cá ela não anda, não coisa, ela só faz, os olhos dela viram e tem algumas coisas estranhas acontecendo. Você podia ir lá rezar para ela? Disse, tá, aguarde lá que a gente vai levar a nossa equipe lá. Outros amigos que compartilhávamos da mesma linha, né? E quando a gente chegou lá, a gente deu de cara com uma situação inusitada, né? Inusitada. Então vamos lá. Ela estava num quarto, eu entrei, a menina se retorcia, os olhos viravam, ela colocava a língua para fora assim, né? E eu comecei a fazer uma oração nela, né? Fiz oração, mais ou menos ali uns 15, 20 minutos. E no período que essa menina adoeceu, havia acontecido duas mortes aqui na cidade. Uma, o cara foi assassinado lá num bar próximo à casa, e o outro tinha tirado a própria vida. E o pai achava que uma dessas almas estava naquela menina. Tá? E aí eu, durante a oração, então, supostamente ele achava que era um espírito humano, e outros achavam que aquilo ali era o capiroto, né?
Após a hora, assim, 15 minutos de oração, eu chamei ele. Eu disse: tu tem condição, tu tens como levar tua filha daqui? Ele disse: tem. Ele já tinha andado em vários lugares. Os caras tinham ganhado dinheiro dele, fazendo banho, fazendo não sei o quê, e um bocado de coisa. E aí eu peguei e disse: pega a tua filha e leva para Belém, capital. Por quê? Porque a tua filha não tem nenhum problema espiritual. Se a tua filha ficar aqui, a tendência é só piorar. E ele foi embora. No mesmo dia, por sinal, ele levou a filha dele. Quando ela chegou lá, os médicos fizeram uma tomografia da cabeça dela, né? E descobriram que ela tinha pegado uma doença raríssima, rara. Uma doença que se pega pelo ar. E já tinha prejudicado parte do cérebro dele. Como ele demorou a levar, a menina perdeu a capacidade de andar. Ela passou a ser uma criança especial. Estou contando isso para dizer para vocês o quanto se comete de erro quando alguém sai da sua casa, tá? Aí você resolve correr em tudo quanto é canto e depois você vai para o médico. Está errado. O primeiro procedimento é você levar para o médico. Porque se o médico, a medicina disser: olha, isso aqui nós não temos como explicar, aí você já parte para um aspecto mais ou psíquico ou espiritual. Tá? Porque existem muita confusão entre doenças psíquicas e doenças espirituais. Elas são completamente diferentes. Tá? E elas não podem ser tratadas pelas mesmas pessoas. Na verdade, nós devíamos ter uma medicina holística, que era cuidar do homem todo, do homem total, da pessoa total. E não um médico fica com a vida biológica, o outro fica com a vida psíquica e o outro fica com a vida pneumática, né? Quer dizer, cada um no seu quadrado, como se o ser humano funcionasse com partes estanques, né? Como se fosse gavetas. Não, não é. Né? Este exemplo que eu dou, eu vivi muitas experiências, né, de pessoas que iam para algum momento de oração e começavam a gritar, gritar, gritar. Tinha uma moça que tinha esse problema. Uma certa vez eu peguei e deixei ela lá gritando e disse: fiquei gritando. Por quê? Porque eu percebi que aquilo não tinha nada a ver com o espiritual. Era algo psíquico para chamar a atenção para outras coisas, mas menos. Então, às vezes, as pessoas misturam psiquismo com espiritualidade e às vezes sai coisa ruim. Né? Então, quando eu estava na Umbanda, eu percebi muitos fenômenos anímicos, animismo puro. Eu sabia que ali não existia absolutamente nada, a não ser uma autossugestão da própria pessoa que achava que isso é. Porque no interior, no nosso interior amazônico, agora não, mas há tempos atrás, há 30 anos atrás, o que acontecia? Quando alguém aparecia com algum problema que eles não conseguiam ter uma explicação, eles levavam para as mulheres chamadas curadoras ou curadeiras, chamadas também de experientes, né?
E essas mulheres faziam determinadas orações e tudo, e funcionava mesmo, de fato funcionava. Não estou dizendo que não funcionava, funcionava sim. Às vezes a pessoa vinha de lá completamente boa, né? Então, por exemplo, elas acreditavam que existiam aqui no centro da barriga da mulher um negócio chamado mãe do corpo. Então, quando a mulher estava com alguma coisa esquisita na barriga, eles vinham, né, e, e faziam, né, massagem ventosa, né, que eles chamam, para trazer a mãe do corpo para o centro do umbigo, aqui, né, do umbigo, né, melhor chamar. Entendeu? Então tinham vários fenômenos que muitas vezes não eram espirituais, eram fenômenos psíquicos, mas que aquelas pessoas acabavam cuidando. No entanto, hoje, nós estamos numa sociedade altamente já tecnológica, mas mesmo assim ainda existem doenças psíquicas, doenças espirituais, que são herdadas por heranças familiares, tá? Porque muitas vezes a, as informações genéticas são passadas, e nessas informações genéticas de geração para geração vêm as informações psíquicas e espirituais, não vêm só informações biológicas, né? Então você pode reparar, por sinal, que é uma coisa muito nítida a gente observar, é que numa família onde teve uma pessoa lá, minha tataravó, ela era médium. Pode vocês repararem que sucessivamente na família vai aparecer alguém com o mesmo fenômeno, tá? Assim como doenças biológicas, por exemplo, CA, problemas cardíacos, hereditários. Então, problemas espirituais também são hereditários, problemas psíquicos são hereditários. Só que com a nossa sociedade moderna, a ciência começou a desqualificar tudo aquilo que o povo antigamente dizia, olha, isso aqui é uma coisa e tal, e desqualificaram tudo, né? Então hoje ninguém acredita muito nessas coisas, em banhos de erva ou qualquer coisa desse nível, porque se você ensinar, né, é coisa que eles hoje, se você apontar para um remédio fitoterápico que vai ser menos prejudicial à saúde para uma pessoa, ela dá um surto, porque ela acha que não, que o que funciona é o remédio, a coisa, né? Mas por que a ciência desacreditou determinadas coisas? Porque, claro, minha gente, a indústria farmacêutica, a indústria bélica, é a indústria que vive, tá, do ruim, né? Então, quanto mais assalto, quanto mais ter certas coisas, mais armas são vendidas, etc. E quanto mais doença, quem lucra? Vocês acham mesmo que eles não sabem a doença a cura do câncer? Vocês acham mesmo que eles não sabem a cura de determinada doença? Sabe. Agora eles não vão dizer porque eles vão falir. É que nem um veterinário que sabe o remédio para tirar o carrapato do cachorro, mas ele vai ensinar um que ele nunca vai acabar o carrapato. Por quê? Porque senão ele não tem para quem vender. É ok? Então as pessoas têm que entender que você está vivendo numa simulação, tá?
que nós estamos vivendo, eu já até falei sobre esse livro aqui, tá? Os Vingativos Jin, né? Porque você sabe que existem seres aqui na Terra, né? Que aí é importante saber, né? Seres aqui na Terra que são chamados de, por exemplo, o Dijin, ou gênios, né? Dos árabes, tá? Aí tem o Shedin, tá? Que é dos hebreus. Tem o Devas, dos hindus. Tem os Daimons, que são dos gregos, ok? Dos gregos. Diabolos, dos romanos. Elementais, que geralmente são Europa, o nosso europeus, né? Usado muito pelos europeus, né? O termo elementais. Então, esses seres aqui, em todas as culturas eles aparecem, inclusive nas culturas indígenas, tá? Afro-ameríndias, enfim, ok? Então, eles existem, tá? E esse livro aqui é uma pesquisa desses dois, da Rosemary Ellen e do Philippe John Imbrogno, tá? Desvendando desígnios ocultos dos gênios. E esse livro aqui é muito interessante. Editora Madras. Estou ganhando nada para divulgar. Mas quando ele se refere ao Jin, entendendo, se você entender o Jin, você vai entender o Jin, os gênios, você vai entender todos esses aqui. Eles são uma única natureza. Eu chamo esses seres aqui, eu particularmente, chamo eles de seres intermediários secundários, tá? Certo? Para diferenciar eles dos seres secundários primários ou gênios superiores. Ok? E esses seres aqui habitam florestas, mares, regiões desérticas, regiões montanhas, pedreiras e etc. Tá? E quando aqui tem um trecho em que eles vão dar uma classificação dos Jin, ele diz assim: antes de continuarmos com a apresentação da nossa pesquisa dos Jin, é importante esclarecermos algumas coisas. Os Jin, que resolvem viver perto dos seres humanos ou com eles interagir, são conhecidos como Amar. Tá? É um termo árabe, né? Ahmar. Tá? Jins jovens são chamados de Arvá. Tá? Jins com intenções malévolas são chamados de Shaitin. Tá? De onde vem a palavra Shaitan, Satã também. Tá? Os líderes dos Jins mais poderosos são conhecidos como Afrit. Essa identificação dos Dijin é imprecisa, assim como se descrevermos em uma pessoa escutando um único tipo de música ou apreciando uma espécie de alimento.
excluindo todos os outros. Veremos no capítulo a seguir que a estrutura associada dos dias é muito complexa. Tá? Ele diz aqui, ele vai contar toda a história dele pesquisando, né? Então, a história é muito interessante, pessoal, porque se vocês lerem, ele vai mostrar, por exemplo, que esses seres causam fenômenos que são idênticos aos fenômenos dos seres extraterrestres. Inclusive, ele vai dizer, esses escritores, de que provavelmente aquilo que nós chamamos de seres extraterrestres são esses seres aqui. Tá? Que são os seres intermediários secundários, porque os primários aí é um negócio, um outro nível, porque eles são um pouquinho superiores a estes, tá? E envolve muitas crenças e deuses que as pessoas têm aqui na Terra, tá? Entre eles os deuses gregos, os deuses babilônicos, sumerianos, os deuses africanos, tudo dentro dessa linha de gênios superiores. Né? Então, esses seres, eles, há tempos atrás, eles estavam muito mais presentes dentro da humanidade, porque como, por exemplo, há 30 anos atrás na minha cidade, ainda existia muita mata. Igarapés, nascentes, cacimbas, que a gente chama, que era um lugar onde a água brota da terra bem limpinha, né? Era muito gostoso tomar um banho de cuia, né? Uma coisa extraordinária. Mas era comum também as pessoas terem impactos com esses seres. Por quê? Porque geralmente esses seres acabavam se passando por mulheres, por algum tipo de ser, né? E aqui na nossa cultura existe a negócio, fulano foi assombreado né? Ou então eles pegavam as pessoas e simplesmente era uma hipnose que se criava e eles levavam a pessoa mata dentro e largavam no meio da mata. A pessoa não sabia mais para onde, como varar, porque ela tinha perdido o rumo do caminho. E geralmente se passavam por mulheres muito bonitas, tá? Costumavam levar pessoas para dentro do garapé, né? E as pessoas costumavam, quando voltavam e recobravam a mente, diziam que tinham ido a uma cidade, que elas não sabiam onde ficava, mas que elas foram por dentro da água. Mergulharam, levaram ela por dentro da água. Tá? É como se fosse um portal ali. O cara vai-se embora. E muitos passavam 7 dias, 8 dias, dependendo do tempo, na mata. E muitas vezes eram dadas até como mortos já, porque se pensava, então, um animal deve ter pegado, comeu, levou. Então eu estou dando toda essa história para vocês, porque esses seres, eles nunca foram muito harmônicos com os humanos, porque eles chegaram antes dos humanos. Então, eles estão na Terra antes dos humanos. O problema é que, quando surgiu os humanos, o que é que acontece? Principalmente os sapiens, o Homo sapiens. O Homo sapiens saiu destruindo tudo que ele podia ver. Estamos vendo aí. Então, nós sabemos que, por exemplo, os indígenas diziam que existia uma tinta pereira, uma tinta perê, tá? Existia o saci, existia um ser que tinha os pés virados para trás, né?
a curupira, né? E existiam outros seres, surrupiras, boi, tatá, enfim, um bocado de coisa, né? Sereias, que eles chamavam de uraias. Tá? Então, os indígenas sempre souberam que esses seres existiam. E eles existiam em função de quê? De proteger quem? A mata, que era o habitat natural deles. Lá, os árabes eram no deserto, né? Então, quando esses seres foram sendo ameaçados, eles se sentiam ameaçados, eles causavam dano a outra pessoa, ao humano. Porque o humano não. Como eles estavam vibrando numa frequência, frequência, vibração e densidade diferente dos humanos, porque eles são seres, digamos assim, dimensionais, se é que está na moda essa palavra, né? Dimensionais. Então, eles saíam da realidade deles e vinham para a nossa realidade, diferente dos arcontes. Eles vinham para a nossa realidade e aqui eles, né, diríamos assim, se manifestavam em forma, mudavam de forma, que eles são metamorfos, né, e aí eles causavam danos terríveis às pessoas. Eu estou falando isso porque muitas vezes, lá atrás, né, na sua família, né, você talvez não tenha conhecimento, mas alguém talvez da sua família tenha sofrido alguma influência desses seres e, né, e você não sabe. E as consequências estão sendo passadas geneticamente, porque a herança genética é espiritual, é psíquica e é biológica. Então, você pode estar tendo um problema que não foi você que contraiu, mas que foi transmitido para cá. Tá? Aqui no Pará eles são chamados muitas vezes de caruanas, tá? De encantados, porque, por exemplo, no culto da Jurema, do Catimbó, existem os chamados mestres encantados. São seres humanos que morreram, mas foram para lugares encantados, as encantarias. Então tem o Juremá, Caeté, são cidades chamadas, se é que nós podemos dizer assim, cidades astrais ou cidades ou colônias, enfim, dão o nome que quiser. Então, esses mestres vêm, geralmente, né, no Catimbó, eles vêm para ensinar remédio, beber a Jurema sagrada, a Jurema preta, né? Enfim, né, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas eu estou fazendo toda essa introdução para dizer para você o seguinte, pessoal, essa harmonia já foi quebrada há muito tempo. Tá? E hoje em dia as pessoas elas descartam qualquer possibilidade do que nós podemos chamar assim, de sobrenatural para ter uma explicação mais técnica. Então elas preferem acreditar muito mais no rap, tá? Que está fazendo isso, do que acreditarem que esses seres podem estar provocando tudo isso. Revoltados por quê? Por causa do que o ser humano está fazendo com o planeta. Porque é a casa deles. Você imagina que você vai deixar alguém entrar na sua casa e bagunçar e você não vai fazer nada. Não é verdade? Então, a reação está sendo uma reação. E eles têm clãs, esses seres eles têm família, eles podem procriar, eles se alimentam e morrem, como o ser humano também. Tá? Tem essa coisa aí. Tá? Tanto os gênios inferiores quanto superiores podem constituir grupos, etc. Tá? Tem clãs, tem tudo.
Por isso você vai ver brigas e constantes. Então, esses seres, eles podem provocar o que eles quiserem. Os gnósticos chamaram os arcontes, esses seres, os arcontes, que eu volto a dizer, é um gênero, não é uma espécie. Tá? Então, é importante que as pessoas entendam que muitas vezes a falta de harmonia que o ser humano está criando com a própria natureza e com esses seres aqui, porque aqui tem seres que são éticos e não éticos. Tem seres que podem te ajudar, tá? E seres que podem te prejudicar e muito. Te causando doenças mentais são as mais causadas por eles nas pessoas. Tá? Principalmente quando eles pegam uma pessoa cuja frequência, a vibração está ruim. Então, quando você... Muita gente que às vezes faz... eu vou deixar uma oferenda lá não sei aonde, na mata. Cuidado. Porque quem é que vai consumir aquilo ali? Você está pensando, quem é que vai sugar aquela energia? Comer aquilo ali, não vão comer, não. Agora, sugar a energia daquilo. Então, se você for olhar, quase todas as religiões adoram um sacrifício. Tem que sacrificar alguma coisa. Inclusive, na missa é sacrificado, toda a missa é um sacrifício de Jesus, morre de novo. Tá? Então, às vezes, as pessoas não atentam para isso. Ok? E aí eu vou entrar aqui dentro do negócio que é muito interessante. Tá? Eu sei que as pessoas, né, vão dizer, Robson, meu amigo, isso tem a ver com gnose? Tem muito a ver. Porque quando nós falamos de arcontes, nós precisamos ter noção do que eles são e o que eles fizeram, porque o Demiurgo não criou só os seres que estão nas camadas dos anéis, não, eles criaram seres também esses seres que estão aqui atrás, aqui, os nomes, são obras do Demiurgo também. Ou vocês estão pensando que não? Que eles surgiram, brotaram da terra do nada. Claro que não. Tá? Então aqui o texto diz assim, vivemos em um ambiente virtual, um planeta prisão, num qual cumpriremos pena para todo sempre. O corpo e a alma humanos que habitam e vivem aprisionados neste planeta têm a particularidade e a capacidade de desenvolverem consciente ou inconscientemente. A alma que habita o recipiente humano tem a capacidade de sair dele momentaneamente enquanto se recarrega e se reorganiza durante o período do sono. Eles estão falando da alma, estão falando do espírito. Porque se o espírito sair, acabou o cara. O cara pode se despedir que ele já levou foi pro vinagre. Tá? Então uma coisa é alma, outra coisa é espírito. Todas as vezes que se confunde as duas coisas, se cria um problema seríssimo para as pessoas. Tá? É a mesma coisa dos 7 corpos. Corpo búdico, corpo astral, corpo mental inferior, mental superior, corpo átmico, corpo não sei o que tem mais, Então eu prefiro muito mais simplicidade, que é espírito, alma e corpo, e acabou. Tá? Então, nosso maquinário físico sofre desgaste energético e precisa ser recarregado e reequilibrado diariamente para funcionar corretamente. Mas a alma, a consciência que habita esse recipiente, não precisa desse descanso. Por isso, durante o sono, abandona o veículo e continua seu trabalho criativo. Criativo. Bem, veja, a alma abandona o corpo físico para que... Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa que eu acho muito importante. O corpo físico precisa se recarregar, né? Correto.
ele precisa que as células se renovem, as energias sejam repostas no lugar e tal. Enquanto você dorme, teu inconsciente está trabalhando. Por quê? Porque todo o teu organismo está funcionando, independente da tua vontade. Tá? Porque já imaginou se você dorme, o cérebro para e o coração para? Todo dia nós morríamos e quando fosse de manhã o coração voltava a bater e o cérebro a funcionar e nós voltávamos à vida, né? Então, não é assim que funciona o maquinário. Tá? Então, quando alguém diz que a alma sai, é porque ela não precisa desse corpo, ela precisa. Quem disse que a alma não precisa do corpo? Que história é essa, mano? Isso é completamente absurdo, meu filho. Nós temos um corpo biomecânico e bioeletroquímico, ok? Ok. Nós temos um campo elétrico e um campo magnético, ok? Ok. Quem é que está associado ao corpo? A alma, ok? O espírito, tá? O espírito é uma outra substância que que é o encapsulamento da centelha divina. Então, para início de conversa, o espírito não sai do corpo, tá? O que sai do corpo humano é uma parte da alma e não a alma toda. Lembrem-se que eu falei sobre a alma binária, tá? Então, o que a alma fica fazendo, bem, alguns lembram, outros não lembram. Eu, pelo menos, não me lembro se a alma tá em algum lugar fazendo algum trabalho, alguma atividade, porque essas são crenças que às vezes apontam como sendo verdades e não sei se é. Ah, não, mas eu já tive uma experiência, então eu posso dizer que é bem, mas você não pode dizer que alguma coisa é verdade pela tua experiência, porque você não é o centro da verdade, ok? Então eu não posso dizer que não acontece porque eu não sinto e nem posso dizer que acontece porque sinto, ok? Tá? Ele continua trabalhando através e para a sua própria experiência, tece a realidade que breve fará, né, parte da sua realidade física, ok? Ou simplesmente dá rédea solta ao seu poder criativo durante aquelas horas de sono. Como toda prisão, este planeta possui um playground, onde as almas que sofrem condenação podem desenvolver suas atividades sob o olhar atento dos seus carcereiros. O pátio onde você pode dar a criatividade e manter as almas entretidas em um ambiente seguro e perimetral, esse pátio é o chamado campo astral. Tá? Campo astral. Certo? Você pode ter essa capacidade de se desdobrar conscientemente ou não, ou então quando você dorme, né? A viagem astral nada mais é que a capacidade de estar consciente e sair para o pátio naquele astral ali e se materializar. O que o dono dessa consciência considera dentro da sua maturidade emocional. Bem, em primeiro lugar, a gente já viu aqui o que acontece com essa projeção astral, né? É que a pessoa que vai para essa projeção astral, simplesmente ela vai reproduzir o psiquismo dela. Ela vai criar uma realidade que ela acredita existir. E os arcontes vão ajudá-la a formatar essa realidade e enganá-la. Tá? E enganá-la. O ser humano é muito vulnerável a certos aspectos de experiência, experimentar. Tudo que ele experimenta, ele acha que é real. Né? E a física quântica hoje diz assim, não, tudo é energia, tudo é frequência e vibração. Então, o que é real para você?
Ah, porque eu viajei e fui e eu me encontrei numa cidade. Cara, a cidade que os arcontes criaram, né, meu filho? Ou você imagina mesmo que você foi lá no Pleroma. Eu vejo livros sendo vendidos aí, aonde as pessoas dizem. Tinha um livro que eu tinha aqui, né, eu doei todos os meus livros, que era o seguinte: 5 minutos no céu. Foram 5 minutos que o cara passou num estado de quase de coma, sei lá, né? E aí ele chegou no portão do céu, ele viu o portão, ele viu a coisa, ele entrou no céu e etc e tal. Não. Essa experiência é produto da mente dele que os arcontes fizeram, né? O holograma disseram: entra aí, meu filho, fique à vontade aí. Aí aparece Pedro, Tiago, André, tudo quanto é santo, a mãe do cara, o pai do cara, o filho do cara, tudo isso. Para enganar o indivíduo. Isso é muito comum. Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, olhando para determinadas coisas e jurando que aquilo está acontecendo? Elas não se perguntam qual é o fenômeno causativo daquilo. Ok? Então é isso que é preciso ter cuidado. Né? E as religiões, tá? Eu vou aqui dar uma aumentadinha. Tá? A visão cosmogônica e o significado da vida. As religiões, essas invenções dos governantes, dos arcontes, marcaram desde o início a humanidade e o que deveríamos pensar e como deveríamos imaginar a cosmogonia. Apesar de começarmos a nos qualificar desde o início, diremos: a cosmogonia, tá, não é o verdadeiro, mas é aquele que pretendiam e pretendem tomar nosso. Tá? Cosmogonia é o termo que vem do grego cosmogonia, por sua vez derivado de cosmos, né? Mundo, que não é bem a palavra mundo, que é mais o sentido de ordem, tá? Nascimento, né? Então a palavra gignomai quer dizer nomai, quer dizer nascimento, né? O nascimento da ordem, o nascimento do mundo, o nascimento do cosmos. É, portanto, a narrativa mítica que pretende responder à origem do mundo e do universo, e, portanto, no sentido da vida. Voltamos a um momento pré-existente em que o mundo conhecido não se formou. Os elementos que constituíram este mundo estavam em desordem, caos energético. Assim, a história cosmogônica tenta explicar a lição divina. A maioria das religiões erroneamente com atributos antropomórficos, e Deus, fornecendo estrutura e ordem aos elementos, cria a realidade. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, a escuridão estava na face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Tá? Não existe cosmogonia única. Não existe uma visão cosmogônica única, pois toda civilização ou religião criou a sua. As mais importantes para o mundo ocidental foram as cosmogonia grega, romana e especialmente judaico-cristã. Mas só porque foram importantes para a criação da atual civilização ocidental não significa que sejam corretos ou reais. Foram um pilar sobre o qual o povo ocidental, especialmente o povo europeu, foi construído e nada mais. É por isso que não devemos esquecer, por exemplo, as cosmogonias hindus ou budistas, nem a do Egito faraônico ou dos povos mesopotâmicos anteriores à civilização persa. Suméria, Acádia, Assíria e Babilônica, né?
É claro que também temos em mente, tá, o dos novos mesoamericanos, pré-colombianos, os mais conhecidos maias e astecas, os menos conhecidos são os olmecas e o Tlaxcalanos, né? Teotihuacanos, Mixtecas, né? Toltecas, né? Ou Puropecas. A lista vai longa disso aí. Agora, não existe uma visão única, todas partilham de uma ligação comum, uma origem e um significado. Atualmente, fica evidente que o ser humano não busca mais o sentido da vida e se afastou da fonte pré-existente. Tá? Então aqui está a imagem das diversas culturas, né? Diversos imagens, o sentido da vida era diferente, né? Tal. O ser humano deixa de buscar o sentido da vida. Como dissemos em, em artigos anteriores, o ser humano atual continua a perder as qualidades intelectuais. Não é preciso navegar muito tempo para perceber que o QI deles diminuiu claramente em relação às gerações anteriores. Basta olhar para uma ou duas ou, no máximo, 3 gerações. Esta não é uma informação trivial e pretensiosa. Não é arrogante e nem pretende ser um insulto aos nascidos nas últimas décadas. É um aviso aos marinheiros. Já não pensamos no sentido da vida, mas também não pensamos nas coisas importantes da existência. Deixamos-nos inundar diariamente por bombas letais na internet, com honrosas exceções. TV, cinema, rádio, poderosa educação, sim, educação que está programada para matar o verdadeiro espírito humano. Se você ainda não percebeu, há uma batalha espiritual em andamento. E há pelo menos 2 gerações que se realiza uma campanha de subversão ideológica em que os valores corruptos prevalecem nessa sociedade contemporânea e a chave é a educação. Mas isso é outra história e terá que ser contada em outra hora. Os primeiros a questionar o sentido da vida foram os grandes filósofos clássicos da antiguidade, como Pitágoras, Aristóteles, né? De diferentes correntes filosóficas, algumas opostas. Mas todos eles puseram a trabalhar as suas mentes privilegiadas para tentar responder a preocupações mais nobres e dignas do ser humano. Uma cadeia de transmissão passou a ser essa incerteza de uma para outra, tornando-se sucessivamente alunos e depois professores. A imagem da vida humana como um teatro remonta aos campos antigos nos filósofos pitagóricos, mas especialmente a Platão. Os estoicos difundiram esse conceito com exemplos de Sêneca, né? Ou Sêneca, né? Mas para mim é Sêneca mesmo. Epicteto, tá? Epicteto, ok? Estes últimos foram fundamentais na disseminação da ideia durante o Renascimento europeu. Os filósofos da estatura de Erasmo de Roterdã a prestarem o seu testemunho. Vida é um drama, onde não importa quanto tempo durou, mas como foi representado. Lucien Aneus Seneca. O Seneca. Né? O que é que o texto em si, resumindo, quer dizer? Que os filósofos, porque a palavra filosofia quer dizer amantes da sabedoria, eram pessoas que estavam tentando, tá, exercitando o seu pensamento na busca do saber, na busca do entender, na busca do conhecer.
na busca do despertar. Eles estavam interessados em entender a vida, o cosmos, e como funcionava a vida, o que era o princípio da vida, o princípio de tudo e tal, né? Eles queriam encontrar o sentido da vida. E hoje o que é que nós estamos oferecendo para os jovens, para os filhos? Nada. E queremos criar uma geração sadia. Não, é uma geração doente. Uma geração fixada na televisão, fixada em joguinhos, fixada no celular, fixada no WhatsApp, fixada no Instagram, fixada no Telegram, fixada em... É isso. Gente, está terrível. Certo dia, umas amigas disseram, vamos sair. Isso na época que eram amigas, né? Vamos sair, vamos tomar uma brejazinha assim, tal. Vamos. Chegamos lá, no lugar para, né, bem na beira do nosso rio aqui. E aí, a primeira coisa que elas fizeram foi pedir a senha do Wi-Fi do bar. Daí, uma num canto, eram 3, 4 comigo, e elas olhando. Tá? Aí eu mandei mensagem para elas. Oi, tudo bem? Tá bacana a noite, né? Aí elas olharam para mim e disseram, para que tu tá me mandando mensagem? Eu disse, eu acho que nós viemos para cá para conversar, não foi? Então eu acho melhor a gente conversar pelo, né, por aquele zar, né? Pra, porque é melhor. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, vocês vieram para cá e estão há mais de 15 minutos olhando. Então, você percebe que as pessoas perderam o sentido da vida. Elas não estão mais preocupadas em pensar, em examinar, em se apaixonar pela filosofia. Por que eu considero hoje a ciência das ciências a filosofia? Eu, anteriormente, ia me formar em filosofia, mas depois me convenceram a ser pedagogo. Por quê? Porque se você for filósofo, você vai, no mínimo, você vai para uma sala de aula. Tá? Qual é a função da filosofia? Despertar a mente do indivíduo, para que ele pense, para que ele busque o entendimento, conhecimento, para que ele desperte, para que ele encontre a palavra em hebraico é dat, mas em grego é gnose, conhecimento. Fazer a experiência do todo, do eu, do todo, do eu, do todo, né? Conhecer quem é que está por detrás das coisas, aonde está o sumo bem, o Deus abscôndito, né? Onde ele está. Tá? Aí depois fizeram o seguinte, resolveram tirar a metafísica da filosofia e chamaram ela de teologia. Separaram da filosofia. Né? Então é importante a gente se perguntar por que as coisas estão acontecendo da forma que estão. O que é que nós estamos buscando? O que de fato você está querendo? Você já encontrou o sentido da tua existência? Aí o pessoal sempre repete aquela frase, né? Penso, logo existo. Está errado, filho. Não foi assim que ele disse, não. Ele disse, penso e logo sou. E não existo. Então, corrija. Não é penso e logo existo, não. Penso e logo sou. Ok?
Tá? Então, é preciso que as pessoas voltem à fonte, senão elas vão se perder. Tá? O sentido da vida. E se fosse um sonho ou uma ilusão? Tá? Aí aqui, ó. A primeira obra literária espanhola em que apareceria o conceito teatro mundi seria El Crotalón. El Crotalón. Este diálogo renascentista, claramente inspirado em Erasmo e Sêneca, não está totalmente claro, mas alguns estudiosos acreditam que foi composto nos meados do século XIX ou no século... não, no século, sim, no século XIX, né? Ou o século XVI. Né? Então, durante essa época, né, também houve aquele belíssimo Dom Quixote, né, do Cervantes, né, influenciado por Erasmo, né, e assim por diante. Tá? Então, ele aqui ele vai colocar vários aspectos, né, filosóficos, que eu não vou entrar ainda nessa seara. Tá? Quero poder entrar naquilo que, né, que é mais importante. Calderon foi educado por jesuítas. Isso significa que seguiu, portanto, a cosmogonia e a concepção filosófica cristã. Isso se reflete no tema da privação de liberdade de Sigismundo, né, em consequência do condicionamento mental que seu pai sofreu. Tá? E aqui ele vai exatamente dizer que tem um texto aqui bem interessante, que ele fala sobre a ilusão do mundo, o mundo como fonte da ilusão. Tá bem aqui. O príncipe preso duvida da realidade do mundo ao seu redor. Antes, por exemplo, Descartes também se perguntava se o mundo é uma ilusão. Tá? Então, a ideia de um mundo ilusório, de um mundo holográfico, de um mundo que nos parece ilusório, o mundo de Maia, tá? É porque dentro, e aí você vai partir para aquele princípio hermético que tudo é mente, né? O universo é mental, do Ocabalion, né? A questão é se perguntar a mente de quem, porque nós sabemos que este universo foi criado por um ser chamado Demiurgo. Então, portanto, se nós entrarmos em contato com a mente dele, a única coisa que nós podemos obter é confusão. Porque ele é um ser confuso, ele é um ser demente, então entrar em contato com ele ou com os seres que acompanham ele está fadado ao sofrimento. Então, quando eu digo que hoje as pessoas estão mais prisioneiras do que antes, é porque antes se tinham ideais filosóficos, pensamentos filosóficos, né? Recentemente tentaram, inclusive, tirar a filosofia da escola. Por quê? Porque eles não querem ver ninguém pensando por si próprios. Né? Porque no bojo da filosofia, a filosofia é a base de todas as outras ciências, não existe. A física nasceu da filosofia.
Então, por que é que a filosofia quer dizer amor à Sofia? Amor à sabedoria. Porque é a maneira que o ser humano tem de fugir da prisão que os arcontes criaram. Tá? E você está vendo que as pessoas estão perdendo o sentido da vida, elas não sabem nem por que elas estão aqui, elas não sabem para que propósito elas existem, elas não sabem que droga é, o que vão fazer, qual é a minha. Sabe? E são pessoas altamente vazias. Mas quando eu digo vazios, vazias, no sentido da palavra, é porque acabam sendo preenchidas por coisas que vão levar pessoas ao estágio da loucura. Não é à toa que aumentou o número de doenças, diríamos, psicomentais, né? Não é à toa que aumentou o número do consumo de remédios controlados, principalmente depois da Panda. Por quê? Porque as pessoas, gente, perderam o contato consigo mesmo, com os outros e com a natureza e com a fonte original. Não é com Demiurgo, não, com a fonte original. Enquanto isso, nós somos manipulados, enganados pelo sistema, tá? Pelo simulador, pela Matrix. Certo? As pessoas se tornaram mais vulneráveis a ser atacadas por esses seres e pelos os gênios superiores. Tá? Por seres supra-humanos, por seres meta-humanos. E nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, aonde as pessoas inverteram os valores, porque estão por aí defendendo desculpa. Se você achar que está errado, isso é problema seu. Eu tenho todo o direito de falar o que eu quiser. Tá? Mas as pessoas estão confundindo as coisas dizendo Deus, pátria, família. Ideias defendidas pelo fascismo. E estão achando isso uma coisa maravilhosa. Primeiro, que Deus? Qual Deus você está se referindo? A maioria que fala isso são evangélicos ou católicos tradicionais, que estão a serviço do Jeová, do Demiurgo. Que pátria você está falando? Dessa aqui? Que nós estamos vivendo? Onde existe um monte de gente nadando em dinheiro e outros que não tem nada? E que alguns acham normal ter pobre? Porque acham que todo pobre é preguiçoso? Né? Ou defender família. Que família? Família de 3 casamentos? Mal arrumados? Família em cujo pai bebe, a mãe totalmente incipiente com relação aos filhos, onde os filhos fazem o que querem dentro de casa. Então tem um monte de hipocrisia sendo falada, porque essas pessoas... Sabe por que essas pessoas entraram em estágio de loucura? Porque elas não tinham nada na cabeça, não tinham nada no coração, não tinham nada na alma, não tinham nada, não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem o mundo verdadeiro, a realidade. Entendeu? Então elas vivem nesse mundo de fantasia. Sujeitas ao controle dos arcontes, que eu volto a dizer, pessoal, humanos que estão sob o domínio dos arcontes, arcontizados, são piores do que eles. Tá? Os arcontes, esses dominadores, esses seres não humanos ou extraterrestres, como você queira chamar. Tem gente por aí que diz que tem 49 raças.
Aí eu quero dizer para vocês, gente, esses seres enganam, tá? Simulam verdade, simulam realidades, forjam corpos, e, enfim, se fazem passar por pessoas que já morreram, e criam a ilusão na cabeça da pessoa de que o que é importante na vida é ter prazer e poder. Que foi o que o Demiurgo ofereceu a Jesus. Prazer é transformar pedra em pão. Ter é todos os reinos eu te darei se tu me adorares. Poder é tu te jogar daqui para baixo, os anjos vão te segurar, você vai mostrar para todo mundo que você é poderoso. Então, prazer, ter e poder. É o que hoje está na cabeça da maioria das pessoas que perderam o sentido da vida. E por isso são arcontizadas, dominadas por seres que, na vã ilusão de que vai aparecer os seres aí vindo numa nave, o Sananda, o Sanata Kumara vai aparecer, a Confederação Galáctica, a Fraternidade Branca, tudo vão chegar aqui, vão resolver o problema da Terra, coisa maravilhosa, aí vai ter o raio azul, o raio vermelho, o raio verde, o raio roxo, não sei o que. Porque essas pessoas estão sempre jogando a responsabilidade na costa dos outros. Estão sempre com síndrome de Messias, esperando um Salvador. A gnose ensina que o único Salvador de você é você mesmo. Forte abraço e até o próximo vídeo.